a esfera do Grupo Santander. Legal. Eu um tempo atrás, eu ia fazer um serviço com o pessoal da Elo também. Isso é bem legal. Eu conheço algumas pessoas, porque a empresa é muito grande, né? E obrigado Alessandra, por ter falado para nós. E essa empresa, e esse projeto de estágio, o objetivo deles é pensar talentos, né? Então, o objetivo deles, além que eles têm essa veia educacional, eles têm essa vibe educacional, isso desde o começo, tá, pessoal? O começo que eu tô falando é 98, 99, 1999, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, eles já tinham essa vibe junto com a Compass.ol, tá? Eu vou colocar aqui no Compass, na verdade. Aí, como ela virou internacional, eles mudaram para Compass, né? Eu vou colocar aqui no chat o link da empresa, tá? Deixa eu ver aqui, link da empresa. Tá aqui já no coisa. Aí você muda em inglês, vocês mudam para português lá, que é beleza. Aí tem as vagas, tem tudo legal lá. Tem todas as informações da empresa. Pessoal, e como a Alessandra falou, eles trabalham 100% home, né? A Alessandra, você dá um joinha se você ganhou lá o kitzinho lá, o monitor, computador, teclado, mochila na sua casa. Ou pode falar também, se quiser. Ainda não recebi, por causa do problema que teve no Rio Grande do Sul, né? Sim, então, sim. as Você estradas tá estão onde, fechadas. você tá onde, Alessandra? Eu estou em São Paulo. São Paulo, né? Mas Uhum. o material vem do Sul, né? Sim, sim. Então, porque as rodovias só estão liberadas para emergência ainda e para reestruturar a cidade, então ainda não conseguiram enviar. Mas eles vão enviar Não, vai enviar, computador, monitor, teclado, fone, tudo. uma mochilinha bacana, uma squeeze também legal, um mousepad bacana, é bem legal. Pessoal, ó, tem também, vocês podem seguir no Instagram, podem seguir no LinkedIn também, né? A empresa, mas como é que funciona? Então, o que eles têm, né? Eles investem em talentos. Então, eles fazem essas bolsas, né? Se eu não me engano, foi liberado 35 bolsas para o curso de ADS da Vincit, com valor que o professor Cleves pode confirmar, mas acho que em torno de R$ 500 o valor da bolsa, tá? Então, é uma bolsa de 20 horas de estágio remoto, e quem, por exemplo, mas eu já trabalho, mas você pode participar desse estágio mesmo trabalhando, desde que você cumpra as 20 horas. Você vão participar de reuniões, vão participar tem muitas coisas que podem ser adequado às tarefas para a noite. Não é só horário comercial, não, Gilmar, pelo menos não era, né? E aí, a lógica qual é? Os alunos se inscrevem, participam do projeto, né? São 4 meses de estágio, e depois aqueles que se destacarem, eles vão tentar contratar, né? Bom, mas e se você não for contratado? Bom, se vocês não forem contratados, por exemplo, vocês vão botar no portfólio de vocês que você trabalhou numa empresa com mais de 6 mil desenvolvedores pelo mundo inteiro. Vocês trabalharam em várias situações, tiveram várias oportunidades de conhecimento. Então, no mínimo, um baita aprendizado, sem falar que são R$ 500 por mês, né? Já dá para pagar a faculdade, sobra uma boa grana aí para vocês investirem em outras coisas, né, de vocês. Então, assim, eu só vejo lucro, tá, pessoal? Pessoal, mas eu não estou em dúvida, não sei o que, e se eu não passar na prova? Bom, se não passar na prova, o máximo que pode acontecer é você acordar no outro dia e a vida seguir igual. Então não tem outra coisa que vai, né? Se não for escolhido entre os 35, na verdade, a parte do estágio, Cleverson, se não me engano, ela tá lá no AVA, né, professor Cleverson? Isso mesmo, professor, Porque colocou lá. porque
o estágio ele não está aberto para todo mundo. O estágio é um convênio da Compass UOL com a Vincit. Pode falar, Patrícia. Bom, boa noite para vocês. Boa Então, noite, eu boa noite. gostaria de participar, mas por conta de ser pelas 20 horas, eu estou sem a disponibilidade, porque estou fazendo uma tutoria na Uhum, universidade, são 20 uhum. horas. Aí É, tem mais as horas da escola, então queria sim, saber sim, sim. se vai ter oportunidade de outros Sim, estágios depois. a ideia é abrir, como são 4 meses de estágio, a ideia é abrir 3 turmas por ano, ou 4 turmas por Sim. ano, de acordo com a de acordo. É que assim, ó, vou ser bem sincero, assim, as primeiras turmas de um programa como esse, por que que eu falo e o professor Cléber, o professor já conhece? Porque eu já implementei ele em outras várias escolas. É uma bolsa, uma bolsa, Alessandro. Então, por que que são várias, não tem vínculo empregatício, não tem dedução do imposto de renda, não tem nada, é uma bolsa de estudo de estágio. Então, eu já implementei esse mesmo projeto, não fui eu, aqui na Vincit, quem fez a negociação foi o professor Alex, mas eu já fiz em várias outras universidades que eu trabalhei. As primeiras turmas são muito importantes, porque vai depender das primeiras turmas a continuidade. Se as primeiras turmas se interessarem, se dedicarem, outras turmas virão. Então, por isso que é muito importante a participação, né? Tanto tentar se inscrever, participar do processo, quanto depois aqueles que entrarem também são responsáveis por ter uma qualidade do trabalho para que depois o projeto continue. Então, a ideia é fazer no mínimo 3 chamadas por ano, podendo ter uma 4ª chamada por ano, dependendo como for o desenvolvimento das turmas, né? Então, professor, mas eu tô meio inseguro, ou estou começando. Não. A equipe, o time, vai ter uma pessoa responsável, um responsável técnico por acompanhar vocês desde as atividades, como funciona, vai ter um acompanhamento de um profissional da Compass com cada um desses estagiários, certo? Então, lá no AVA, lá no Unimestre, tem o local, entrem lá, pessoal, eu vou falar novamente, vocês têm que criar o hábito de todo dia entrar no AVA. Isso aqui eu não estou brincando, não estou exagerando. Por quê? Porque surgem as informações lá, entendeu? São lá que vocês vão ver as informações. Então, assim, se vocês esperarem por o professor falar, muitas vezes pode acontecer de você não ouvir, ou o professor não falar, e você não vai ficar sabendo. Então, quem estuda obrigatoriamente todo dia tem que entrar no AVA. Assim como quem trabalha todo dia bate ponto. Tá? Não esperem pelos líderes. Os líderes não são responsáveis por vocês. Vocês são unicamente responsáveis pela faculdade de vocês. Mas eu não fiquei sabendo. É um erro seu, porque você tem que ir atrás das informações. Tá? Elisa, por favor. Professor, é só para avisar, lá no e-mail que o professor Alex mandou, o link de inscrição ele está específico para uma vaga. Então o pessoal tem que entrar ali, porque tem o código da vaga lá, que vai direcionar para o site do GAP. Obrigado, Elisa. Show de bola. De bola. Pessoal, eu aconselho pelo menos a darem uma olhadinha, ver como é que tá lá a situação, né? Ver que e ver como é que funciona, né? Obrigado, professor Cleverson. Ele coloca aqui no chat, professor, né, que tem um e-mail do professor Alex, que ele é o responsável por esse projeto. Certo? Prof. Alex, professor Cleverson, mais alguma... Nada? Certo, professor. Agora Beleza. só Vamos... conteúdo. Galera, o professor Braga, né, ele solicitou que eu abordasse essa nossa disciplina de sustentabilidade, né? Sustentabilidade... Dispensar. Ética e direitos humanos, né? E aí o professor Braga pediu para mim abordar para vocês um tema um pouquinho fora da curva que está lá no livro, tá?
Isso, Eliandra. O AVA, por que é AVA? É Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, sempre que falar o AVA, é a plataforma da faculdade, onde vai ter lá as aulas, os livros, os links, a parte, também depois a parte administrativa também. Então, galera, o professor Braga pediu para mim falar com vocês sobre LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram alguma coisa sobre a LGPD nesses últimos anos aí, né? Nós vamos ver que ela vem tendo um cuidado maior, né? Então ela surgiu lá começou a ter mais um cuidado especial, mais notoriedade, isso quer dizer, com o vazamento de umas fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Eu não sei se vocês lembram desse episódio, que até que começou, né, tinha o marco da internet e até foi apelidada de Lei Carolina Dickmann, né, pelo vazamento dessas fotos íntimas, né. Bom, claro que, se a gente parar para pensar, acho que foi em 2004, 2000, que as redes sociais começaram a ter um boom muito grande, então tudo é muito novo, então nós temos 20 anos de história somente sobre um trâmite muito grande de dados pessoais e de transação de dados de uma forma muito grande. Eu sempre falo a pergunta assim, faço uma pergunta quando eu dou alguma palestra, algum curso sobre LGPD, eu fui DPO, né, que é o encarregado dos dados, tenho formação, tenho certificação de DPO, então eu sempre falo assim, você tem ideia de quantos lugares vocês já fizeram cadastro online? Será que a gente consegue pensar assim, puxa vida, quantos cadastros eu tenho? Eu não faço ideia de quantos cadastros eu tenho online. Então, com isso, eu não faço ideia onde as minhas informações estão. Eu não faço ideia o que eles estão fazendo com meus dados. O fato é que pessoas mais antigas como eu, assim, que já utilizam a internet, as redes sociais, a internet há mais de 30 anos, né? A internet comercial no Brasil fez 30 anos, tá? Em 1994 ela começou a trabalhar, a ser disponibilizada comercialmente, ou seja, qualquer pessoa poderia ter a internet. Antigamente só governo, instituições de ensino, bancos, não era todo mundo que tinha acesso à internet. Então, em 1994 começa a tá parado tal slide, pessoal, eu tô falando, sabe? Então, em 1994 surge, disponibilizado para todo mundo que quisesse, que pudesse, uma internet de escada, uma maravilha, né? A gente só funcionava via telefone e que as pessoas podiam contratar elas para ter em casa, né? Ou nas empresas. Então são 30 anos. Se a gente falar 30 anos, é nada, né? Para o nosso mundo que tem. Mas a questão dos dados, da privacidade, é uma discussão que ela vem de muito antes, né? Quando começaram os primeiros jornais impressos, principalmente na Inglaterra, onde até hoje os tabloides de fofoca atuam com muita força, né? Se discutia até que ponto as pessoas poderiam utilizar informações de outras pessoas sem consentimento. Tá? Então, o Brasil, né? Então, nós vamos ver aqui que foi criado, né, a partir de problemas, o que também, vocês lembram também, um pouquinho antes da lei Ana Carolina Dickmann, perdão, um problema que teve com o Facebook, que o Mark Zuckerberg foi convidado aí ao Senado americano para dar explicações sobre o que ele fazia com os dados das pessoas, né? Não tinha crime nenhum, porque não existia uma legislação para isso, né? Na verdade, os Estados Unidos, eles não têm uma legislação vocês vão ver, eles não têm uma legislação específica para proteção de dados, eles têm uma legislação de privacidade, que engloba tudo, né? E aí, o Mark Zuckerberg ele foi lá, e por que ele fazia? Todas as pessoas que entravam no Facebook, ele vendia as informações para as empresas. Uma vez, eu troquei de carro e entreguei o meu carro antigo que eu tinha na concessionária.
para pegar um novo, né? Passou uns 20 dias, me ligaram no telefone que eu não conhecia. Eu geralmente não atendo telefone que eu não conheço, né? A pessoa insistiu, e eu não sei por que eu resolvi atender. Era um funcionário do Banco do Brasil que descobriu que aquele carro, o proprietário anterior do carro que ele tinha visto era eu, né? Eu era o proprietário do carro. E ele buscou meus dados no Banco do Brasil e me ligou para saber se o carro tinha algum problema ou não. Então, ele fez... Isso é um crime. Tudo que ele fez está errado. Tudo. Ele utilizou dados pessoais meus sem o meu consentimento. Acessou informações da minha conta corrente, informações pessoais meus. Só um minutinho, pessoal, que eu tô com uma invasora aqui. Tá miando aqui nas minhas pernas. Aqui. Então, Então, assim, ele pegou e me ligou, assim, do nada, assim, então isso é um problema corriqueiro, né? Então, a gente me lembra do Fantástico, também tinha várias notícias no Fantástico, reportagem de pessoas no Rio de Janeiro, principalmente, né? Que vendiam CDs ali no centro, ali, CDs com milhares e milhares de dados pessoais das pessoas. Então, a gente não tinha nada que protegesse o dono do dado, né? O Mark Zuckerberg ele alegou que as pessoas entravam no Facebook e... Só um minutinho, pessoal. Não consegui ninguém puxar para salvar a gata aqui. Então, as pessoas entravam lá, cadastravam e uma vez que cadastrado, estava no sistema dele, os dados eram dele. E aí ele fazia o que ele quisesse. Então ele vendia esses dados. Quem começou isso foi o Orkut. O Orkut é a maior... Bom, gata resgatada. Maior, né? Eles pegavam os dados. Quem lembra do Orkut, que é mais antigo, tinha as comunidades lá, né? E quando você fazia o cadastro do Orkut, você colocava lá tudo que você gostava. Tipo de filme, tipo de música, esportes, roupa, tudo, sim. Você colocava um cadastro gigante, né? A Fazendinha também, né? Ficou famoso. Então, né? Então tudo isso é para pegar dados, informações pessoais para vender para as empresas, né? Hoje em dia, né? O Orkut era muito bom. Então, só que esses dados, né? Chegou ao consenso que esses dados são de quem, né? A discussão que dá LGPD é, assim, os dados são de quem? São da empresa que a gente cadastra ou são nossos, as informações? As empresas podem utilizar as informações da maneira que ela quiser, porque a gente cadastrou na novela, ou não. Então surge a LGPD, ela foi sancionada, a lei, pelo Michel Temer, né, quando ele era presidente, depois que ele entrou no lugar da Dilma, e em 2018, para entrar em vigor em 2020, por conta da pandemia, o Bolsonaro estendeu o prazo das penalidades para 2022, e então a partir de 2022, a partir de 2018 ela já está valendo, a partir de 2022 as pessoas podem sofrer sanções e multas. Uma vez, só para vocês verem assim como é que nós brasileiros não somos acostumados com isso. Uma vez, a minha esposa, ela falou assim, tu vai pro centro, numa cidade menor, né? Eu falei, eu vou. Passa no laboratório X lá e pega meus exames. Eu falei, pego. Pego sim. Só que aí eu me esqueci de pegar a solicitaçãozinha dos exames, né? E cheguei lá e falei, puxa vida, me esqueci, mas vou tentar. Falei assim, moça, eu poderia me apresentar, entregar, eu sou o esposo da Franciele, assim, de tal, coisa e tal. Você poderia me entregar os exames dela? E ela, não, só um minutinho, virou lá, entrou no sistema, imprimiu, botou no papel e me entregou, né? Uma coisa muito, muito, muito errada,
em termos de proteção de dados, né? Porque ela não fazia ideia se eu podia ver as informações que estavam lá, né? Então, assim, imagina, né, quantos casos aí não, que pode dar problema para um casal, né? Então, pessoal, foi criado a Lei Geral de Proteção de Dados para tentar tratar tudo isso de uma forma que proteja as pessoas, que proteja as informações das pessoas, e aí criou-se a LGPD. Então, nós vamos trabalhar isso. Então, bom, então, né, o que é a LGPD? Então, a LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente está falando, né, pessoais brasileira. Então, como eu falei, essa lei é a Lei 13.709 do ano de 2018. Então, os dados pessoais estão relacionados com a privacidade e direitos humanos e constitucionais, como liberdade, direito de escolha e de pensamento. Nada, Vitor. Ela entregou assim, ó, ela imprimiu e me entregou, botou no envelopezinho, lacrou o envelope e me entregou. Então, sem saber quem eu era, não me pediu nada, e mesmo se eu conseguisse comprovar que eu era esposo da Franciele, ela não poderia me entregar, porque os dados são da Franciele. Para vocês terem uma ideia, acho que a maioria aqui da turma aqui são adultos, né? Mas digamos lá que a gente tem alguém aqui de 19, 20 anos, por exemplo, né? Um adulto ou jovem, assim, que o pai sustente ainda, ou a mãe sustente, e ligar para a faculdade não pode passar informações de vocês para os pais, mesmo os pais sendo os responsáveis financeiros de vocês, porque vocês são maior de idade e os dados são de vocês. Se vocês fossem dependentes, aí seria um pouquinho diferente, mas mesmo assim não é tão simples assim, tá? Então, aqui tem que pensar, né, que dados pessoais, segundo a lei, são informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, né? Então, identificada tem no nome, RG, CPF, né? A pessoa identifica, eu consigo identificar, né? Agora, eu digo assim, ó, se vocês dizem assim, ó, utilizam alguma coisa e digam, essas informações são de um professor bonitão da Vincite, com barbudo, pouco cabelo, assim, logicamente que vocês vão saber que sou eu, né? Então eu sou identificável, né? Então vocês têm que, então não é somente dados como nome, CPF, RG, não, segundo a minha filha eu tenho bastante cabelo, só que eles são do lado, né? Só não tem aqui. Minha filha mais nova fala que eu não sou careca, só não tenho cabelo em cima, né? E a fio ela diz que eu tenho cabelo. Então, pessoal, é identificável. Então, pessoa natural, né? Qualquer pessoa, pessoas naturais, identificada, que tem lá RG, CPF, ou identificável. Então, esses são os dados pessoais. São os dados destas pessoas. Eu não preciso dizer o nome da pessoa. Desde que eu consiga identificar a pessoa, eu não posso utilizar. Isso são os dados pessoais. E é muito importante, né? Nós estamos na nossa disciplina aqui de direitos humanos, sustentabilidade, ética, né? Que isso, né? Ela é muito relacionada aos direitos humanos, né? Então, as pessoas têm direito de escolhas, têm direito à liberdade. Tu imagina, né, essas questões assim, a gente já vê no Brasil, né, várias questões ali, mas imagina nas eleições, né, uma empresa lá teve um problema com o Luciano Hang, o velho da van, lá, né, que ele respondeu um processo porque ele, entre aspas, intimidou os funcionários, entre aspas não, né, é o que tá, entre aspas porque o que está na mídia, né, intimidou os funcionários para votar num candidato X. Tu imagina se as pessoas não podem, chegam na van e falam assim, eu não vou votar porque eu sou do PT, por exemplo. Por legislação, a empresa vai ter que achar um outro motivo para demitir esse funcionário. Ela não pode demitir o funcionário porque ele é do PT. Embora, né, ela tenha lá os processos internos, a gente sabe como é que funciona,
se ela souber que ele é do PT, eu acho que dificilmente uma van, né, ou o próprio Luciano Hang vai contratar uma pessoa, por causa das ideais dele lá. Você entra no mérito, tá, pessoal? Só para dar um exemplo. Então, as pessoas têm direito à liberdade, têm direito ao culto de religiões, têm direito à sua sexualidade, têm direito a várias escolhas livre e de pensamento que, né, as pessoas não podem ser penalizadas por isso. Então, as pessoas não podem ser identificáveis. Por isso que tem uma grande discussão sobre a urna eletrônica, né? Muito se fala da urna eletrônica. Por que quando a gente vota, não sai lá um segunda via lá do recibo do cartão de débito ou de crédito, por exemplo, lá, né? Que sai lá nosso nome, CPF, conta, valor, tudo certinho, né? Loja, tudo certinho, né? Por que não sai na urna eletrônica um comprovante, Giovanni? Obrigado. Um comprovante lá, o Thiago, título de eleitor tal, sessão tal, urna tal, votou no candidato tal. Por que isso não acontece isso? Porque isso abre um precedente da liberdade das pessoas, né? Quem que garante que as pessoas não vão ser retaliadas ou vai ter algum problema se souberem em quem ela votou, como por exemplo, né? Então é uma série de discussões que vem e é isso também a respeito de redes sociais, de tudo mais. Então, a lei, né, 13.709 de 2018, já fazem 6 anos que essa lei está aí. Então, quais são os fundamentos, né? Informações como nome, CPF, RG e também outros dados complexos, como a informação georreferenciada fornecida pelo serviço de localização do seu telefone móvel. Então, essas informações, a gente consegue utilizar. Eu participei de um projeto nos Estados Unidos, do Florida Tech, que ele pegava exatamente isso, tá? Ele pegava a localização do celular, né? Localização, informação georreferenciada do celular, de pessoas suspeitas de terrorismo, e a gente fazia no software, fazia stalkeava o cara lá para ver que ações ele estava fazendo. Isso foi um problema no governo americano, por conta que as pessoas têm direito à privacidade. A gente não pode acessar o telefone e ver onde vocês estão indo, embora tecnicamente seja possível pela geolocalização, a gente não é legal. Então, a gente cai num conflito muito grande entre estamos vivendo a era da informação e a era da exposição e a era versus privacidade, né? Eu não tenho muito hábito de me expor a minha vida nas redes sociais. Nos últimos meses eu estou bem devagar nas redes sociais, mas eu postava muita coisa nas redes sociais. Não muita coisa, bastante coisa nas redes sociais, mas geralmente era coisa de trabalho, alguma coisa de família, assim, uma foto com minhas filhas, com a minha esposa, alguma coisa, mas eu não expunha a minha vida, não tinha exposição, né? Até porque professor também é pobre pra caramba, não pode viajar pra Europa, essas coisas todas, né? Então a gente não tinha. Mas a gente vê que tem pessoas que expõem bastante sua vida privada nas redes sociais. E aí fica um contrassenso, né? Você coloca tudo nas redes sociais e você reclama que as pessoas utilizem essa informação ou palpite na vida de vocês, das pessoas e tudo. Né? Então, até que ponto a privacidade você tem direito e tem deveres? Então, a gente entra num conflito quando nós vivemos essa era de informação, mas ao mesmo tempo nós queremos ter privacidade, que eu acho justo ter privacidade. Só que nós temos que entender até que ponto eu posso ir, né, com as informações que estão sobretudo na internet. Hoje em dia a gente sabe, né, que informação é poder, informação é dinheiro,
e informação é controle. Então, hoje, o maior ativo das empresas são as informações. Então, quanto mais informações elas têm em mão, mais poder elas têm, consequentemente, mais dinheiro elas vão ter, e tendo mais dinheiro, elas vão ter mais controle das situações. Então, as informações nossas para as empresas, elas valem muito dinheiro. Me falaram uma vez, eu não sei quem trabalha com isso aí, mas que um lead quente, né, para na área de marketing, pode custar até R$100, R$150. Você faz uma média lá, eu vou de compra de leads, e que, né, o lead quente é o lead que converte, né? Então, que a pessoa que te compra, então, assim, pode custar até R$100, R$150. Então, imagina, você tem lá Imagina que o Facebook com os milhões e milhões de usuários, o Instagram com os milhões e milhões de usuários, né? Então, o X com os milhares de usuários, acho que o X não sei se chega a ter milhão de usuários. Então, ele é muito dinheiro envolvido nisso. Por isso que as pessoas brigam pela informação. Então, né? Então, até um adendo, pessoal, aqui quem quer trabalhar com informação de rede social, se vocês querem investir numa rede social, vejam o processo migratório dos jovens. Né? Antigamente, né, era o Facebook. Aí o Facebook começou a encher de velho, os jovens foram para o Instagram. O Instagram começou a encher de velho, os jovens foram para o TikTok. Então há uma migração uma corrente migratória dos jovens para outras redes à medida que os mais velhos forem sendo inseridos. Mais velho que eu digo assim, 40 anos, tá? 50, 40 anos, não estou dizendo nem os vovozinhos. Então, isso é importante para você saber estratégias, né? O que a gente quer? Então, essas informações são muito importante a gente saber. E quando a LGPD é aplicável, né? Quando é que a gente aplica a LGPD? Pessoa física, quando não há interesse econômico, né? Então, assim, a LGPD, para todos nós que não estamos tratando com interesse econômico, por exemplo, nós não estamos fazendo aplicações em bolsa, nós estamos fazendo ações financeiras. Então, a LGPD se aplica. O que significa se aplicar? Ela garante a nossa privacidade. Então, para todas as pessoas físicas, todos os CPFs que não estiverem utilizando interesses econômicos, a LG se aplica. Para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos, né? Então a gente pode utilizar as informações, né? Perdão, quando não é aplicável, né? Então, quando não é aplicável. Pelo poder público, no caso de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado e atividades de investigação e repressão penal. Então, a LGPD, as pessoas ficam livres de se preocupar com a LGPD nestes casos aí. A LGPD, ela não surgiu do nada. Então, ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Então, a Europa já vem há alguns anos trabalhando a proteção de dados né, na comunidade europeia. E a partir da GDPR, os congressistas brasileiros, as pessoas envolvidas na legislação, né, os deputados federais, eles pegaram a GDPR e abrasileiraram a GDPR. E eu acho que talvez aí esteja um grande pecado, né? A gente tem peculiaridades muito diferentes da União Europeia. Então, embora eu acho que valesse a pena se inspirar, mas não copiar, e eu acho que no Brasil foi mais copiado do que inspirado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A GDPR, ela demorou algumas décadas para ser desenvolvida. No Brasil foi cerca de 3 anos, 2 anos, acho que ela estava pronta já, a LGPD. Então, basicamente, eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V da GDPR, e só que, né, a gente sabe que nosso país é muito diferente da União Europeia. Não estou nem entrando no mérito se é pior ou se é melhor.
O problema é que que acontece, como muitas leis no Brasil, com certeza, Gilmar, os costumes são a parte informal é a maior dificuldade do brasileiro em colocar a LGPD em ação, tá? A LGPD, vocês vão ver, ela burocratiza demais, né, o cuidado dos dados, a proteção dos dados, e o brasileiro não gosta de burocracia. Vi de nós aí que a maioria dos desenvolvedores não gostam de documentação. O brasileiro gosta de ler pouco, o brasileiro gosta de escrever pouco, né? E é muito informal, que nem a moça que eu falei lá do laboratório de análises clínicas. Ela não fez por mal, ela só não viu maldade, ela não viu problema em me entregar, ela acreditou em mim. Então o brasileiro, ele é muito informal. O brasileiro é muito fofoqueiro também, né? Ele gosta de ter a informação e dar spoiler também, né? Eu sou de uma época que dar spoiler era sinônimo de poder. Você fala assim, dar um spoiler de um filme na minha época, significava assim, pô, esse cara já viu esse filme, o seriado tinha pouco, né? Já viu esse seriado, então ele era grandão. Hoje em dia, se dá um spoiler, você leva uma dura nas redes sociais, né? Então, mas o brasileiro é muito informal, o brasileiro não vê problema em repartir informações, em repartir dados das outras pessoas, né? Então, esse é um grande problema, é da nossa natureza, nossos costumes, da nossa informalidade. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo que surgiu sobre privacidade foi do ano de 1890. Olha só quanto tempo faz, né, que se escreveu um artigo lá na Universidade de Harvard, por esse cara aqui, né, o Samuel D. Warren, que ele fala, né, o direito da privacidade. Então, assim, lá em 1890, imagina que em 1890 acontecia, qualquer acontecimento demorava uns 6 meses para as outras pessoas ficarem sabendo, né? As pessoas já tinham a preocupação com a privacidade. Então, a privacidade não é uma questão de agora. A gente não fala só de agora da privacidade. Bom, sobre esse artigo, né? Sobre esse artigo, é que não se tinha muita informação, troca de informação, né? Só uma curiosidade, pessoal. O meu avô, né, já falecido, eu sou de uma cidade chamada Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, tá? E ele me contou que na Copa de 58, o Brasil ganhou no domingo, e eles comemoraram na quarta-feira. Não sei se foi na quarta ou foi na terça. Talvez seja na terça-feira. Até terça-feira, ninguém sabia do resultado do jogo, e eles ouviam o jogo 2, 3 dias depois do jogo, como se fosse ao vivo. Porque era quando chegavam as fitas dos jogos gravados em 1958, com o primeiro título mundial do Brasil. Então, tu imagina assim, né? A coisa acontecia no domingo, na quarta-feira ia chegar uma fita para você saber o resultado da partida. Então era uma coisa surreal, assim, se a gente para pensar hoje em dia, nos nossos dias de hoje, né? Eu não sei vocês aí, mas quem está conseguindo acompanhar um pouco, final de semana eu aproveitei bastante as Olimpíadas, né? Coloca lá no Casé TV, ela até fazer uma merchandising lá, no YouTube lá, abre 2, 3, 4 navegador ali na Casé TV, tu assiste toda a Olimpíada, em tempo real, né? Então, é um paradigma de verdade, diferente, tá? Então, esse artigo, né, esse artigo aqui do direito à privacidade, ele foi escrito em respostas aos avanços tecnológicos da época, como fotografia e a imprensa sensacionalista, aquilo que eu falei para vocês, né? A pessoa, até a fotografia, não existir a fotografia, a pessoa podia fazer algumas coisas erradas que ninguém ficava o dito pelo não dito, né? A partir do cara, uma traição, né, que a gente vê muitas dessas fofocas, alguma coisa, a partir da fotografia já se tinha uma evidência física daquilo que o cara fez, né?
Então, e foi exatamente isso, né? Nos tabloides ingleses, nos tabloides americanos, por consequência, a exposição de traições, exposições de algumas coisas erradas é feita por personalidades públicas, né? E aí foi discutido até que ponto as pessoas têm o direito de expor a imagem e as ações de outras pessoas, sem o consentimento, né? Então, em 1890, começaram essa preocupação quanto isso, né? Tenho certeza que quem se preocupou foi alguém que fez alguma coisa errada, tá? Mas tudo bem, não vem ao caso. E aí, né, depois, com o passar do tempo, nós temos o artigo 12º, o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, que diz: ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio e na sua correspondência, nem ataques à sua honra ou reputação. Então, os direitos humanos universais, né, ele tem lá no artigo 12, ele garante a privacidade, ele garante que as pessoas não podem ser atacadas na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência. É crime federal se você abrir a correspondência de uma outra pessoa. Tá? Nem ataques à sua honra e reputação. Por isso que agora vai uma crítica, né, à fake news. Primeiro que não é, pela legislação brasileira, lei das fake news não pode existir. Primeiro passo, não pode existir, porque pela Constituição brasileira, a lei oficial do nosso país é a língua portuguesa. Fake news é um termo em língua inglesa. Então, não se pode criar uma lei com um termo em língua inglesa. Primeiro ponto é esse, não se pode ter uma lei. Teria que, sei lá, notícia falsa, alguma coisa assim, lei notícia falsa, desse tipo aqui. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, já existem leis que combatem a injúria, a difamação, contra a honra, contra a reputação. Então, não precisa ter leis. E quando a gente fala em liberdade, a gente esquece uma coisa. Todo mundo tem a possibilidade de falar o que quiser, mas nem todos têm o direito de falar o que quiser. Por quê? Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim. Só que de acordo com o que vocês falem, vocês podem arcar com as consequências. É a mesma coisa eu de vocês. Exatamente, toda ação tem uma reação. Então, se eu falar algo que ataque a honra, a reputação, a família, que eu minta ou qualquer coisa, existem leis que já atuam sobre isso. Qual é o grande problema? O grande problema é que, geralmente, as reparações das injúrias, difamação, quando é feita por assim, um jornal, uma revista, alguma coisa, um meio de comunicação faz uma notícia falsa, uma injúria, uma difamação, o estrago dessa denúncia é muito maior do que a reparação dos danos. Então, isso é um problema, né, que a gente tem que pensar. Outro problema das fake news, né, estamos falando aqui, é que não existe crime prévio. Eu não posso dizer assim, ó, eu vou citar o professor Cleverson, tá? Eu vou eliminar o professor Cleverson das redes sociais porque ele poderá realizar um crime de difamação. Ninguém pode ser acusado de nada que não tenha feito ainda. Então são problemas que a gente tem que ver, né? Que a gente tem que pensar, que a gente tem que discutir, como foi falado aqui no chat. É um assunto polêmico? É um assunto polêmico, né? Só que aí, né, e aí o Giovanni falou o alcance da informação, né? Hoje em dia, né, se você tem por exemplo, eu não sabia, não sei se você sabe, até uma curiosidade, a judoca brasileira que ganhou a medalha de ouro, ela tem 2.800.000 seguidores no Instagram. Então, qualquer coisa que ela poste lá
tem uma dimensão. Se eu não me engano, eu tenho 1.200 seguidores, acho, no Instagram. Então, o impacto de eu postar alguma coisa, o impacto da moça lá que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, é gigantesca a diferença. Então, a gente tem que... Então, ó, o Alan tá com 130 seguidores, vamos fazer uma hashtag segue o Alan, né? Então, pessoal, a gente tem que ver isso aí, tá? A lei das fakes não é a Minority Report. Minority Report é uma outra coisa. Minority Report tinha uma... Para quem não viu esse filme Minority Report, que foi colocado aqui no chat, vejam, é muito bacana, é um filme bem antigo, né, do Tom Cruise, onde tinha umas pessoas, 2002, onde tinha, mas é muito bom esse filme. Tomara que esse filme seria ótimo se relançassem ele, tá? Com a tecnologia de hoje, ia ser bem legal. Se não estragasse, né? Esse tinham pessoas, né? Pessoas que tinham lá uma clarividência lá, não sei se eles eram médiums ou o quê, e eles conseguiam antever um crime. E aí a polícia chegava segundos antes, minutos antes de um crime. Faziam análise, como é que chama? Análise, perdi a palavra, perceptiva, análise que a IA faz hoje, né? Tenta antever as ações, né? Então ele fazia isso. Só que nossa legislação não permite isso. Tá? Bom, mas por que da existência da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados? Então, né? Aquilo que a gente começou a conversa da aula de hoje, será que fazemos alguma ideia por onde nossas informações pessoais se encontram espalhadas e que tipo de uso as empresas e o governo fazem dela? Esse é o grande problema. Tudo bem da gente não saber onde está, tudo bem entre aspas, né? Não é legal, mas paciência, a gente não sabe onde estão nossas informações. Mas o que são feitas delas e que esse é o problema. Legal, Dunel é um filme bom também. Vale a pena assistir. Não, o que é feito dessa informação? Se vocês pararem para pensar, né, as empresas com LGPD, elas só têm direito de usar as informações que vocês permitirem, ou que nós permitimos, para assuntos estritamente ligados ao meio-fim da empresa. Por exemplo, a faculdade Vinciti, ela só pode utilizar as informações de vocês se vocês permitirem, consentirem, para assuntos educacionais. A Vincent não pode utilizar informações de vocês para oferecer empréstimo bancário, por exemplo, porque a Vincent não é uma empresa financeira. Então, esse é um grande problema. Não somente onde estão nossos dados, mas o que está sendo feito com esses dados. Tá? Outra coisa importante, né, nos dias de hoje, será que somente os dados que eu forneci foram capturados? A gente não sabe. Né? Gente, isso aí é lead, tá? Tudo, assim, ó, existe, né, uma coisa, né, não existe almoço grátis, tá, pessoal? E aí o Cortella lá, fala que a vaca não dá leite, a gente tem que ir lá que tirar, então nem a vaca dá leite. Não existe almoço grátis. Se você tiver, Mário Sérgio Cortella, obrigado, Marcelo. Se você tiver qualquer ação, oferecimento de qualquer coisa gratuita na internet, pode ter certeza que você está entregando seus dados para alguma outra coisa. Como, por exemplo, para lead de vendas. Isso acontece muito. Né? Clique aqui para receber o e-book de LGPD. Aí você lá coloca lá e-mail, telefone, nome completo, uma continha lá, 6+4, e submete. No mesmo segundo, você está recebendo um e-mail lhe oferecendo alguma coisa. Então, isso aí é o uso indevido da informação. A não ser que ele diga, olha, eu vou coletar as informações para lhe oferecer uma venda de produtos XYZ. Aí você faz se você quiser. Mas não pode fazer isso.
Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente tem que ficar esperto. Vocês já receberam o WhatsApp de candidato a vereador? Eu já recebi. Na outra eleição passada para vereador, para prefeito, estava escancarado. Tava assim, eu recebi vários, assim, vários. Agora, com a LGPD mais firme, vocês vão ver quais são as penalidades da LGPD, deu uma baixada, mas isso não pode. Em municípios pequenos é crime. Aí tu pergunta, Vitor, de onde vocês pegaram os meus dados? Como vocês pegaram as minhas informações? Quem autorizou você me colocar nesse grupo? Então, isso aí é um crime da LGPD. Vocês vão ver que pessoas que inserem crime da LGPD, pessoas em empresas, né, literalmente estão ferradas, tá? Vocês vão ver. Se vocês quiserem ferrar o candidato aí, opositor, então fica a dica. Mas não falem que eu falei, tá? Então, será que nossos dados podem ter sido repassados sem o meu conhecimento, né? Por exemplo, teve uma época que as farmácias faziam muito isso, né? Você ia numa farmácia comprar medicamento e a farmácia vendia suas informações de saúde, plano de saúde e tudo mais, né? Quando eu forneço um dado pessoal, ele deixa de ser privado e passa a ser público, por exemplo? Já se perguntaram por isso? Não, na verdade não deixa de ser privado e passa a ser público, ele ainda é privado, mas é aquela discussão, né? Aquela discussão que a gente estava falando, mas se a pessoa posta uma foto, uma informação na rede social, e ela quer privacidade, sim, ela tem direito à privacidade, uma coisa, outra coisa, não tem nada a ver com a outra. Então, essas foram as razões, né, entre outras, da existência da LGPD, da criação da LGPD. Então, a LGPD, ela visa regular o ambiente do uso das informações pessoais que tramitam em território brasileiro. Tá? Então, todas as informações que tramitam no território brasileiro, elas estão regidas pela LGPD. Professor, mas e da internet, como é que funciona? O servidor está lá em Bangkok, lá não sei o quê, eu tô comprando da China. Bom, isso é uma discussão interessante porque entende-se que se a empresa chinesa vende, um brasileiro estando no Brasil, compra de uma empresa chinesa, os dados estão sendo tramitados no Brasil. Então, uma empresa chinesa, na China não vai acontecer porque é meio difícil, mas uma empresa do exterior, ela que vende para pessoas do Brasil, ela está sob as sanções da LGPD. Por isso que deu aquele BO lá do Telegram, que não tinha escritório no Brasil, lembra? Fizeram abrir um escritório no Brasil, porque se você não tem escritório no Brasil, como é que você vai ser intimado pela justiça brasileira? Então não tem como. Então todas as empresas que ganham dinheiro no Brasil precisa ter um endereço, um CNPJ no Brasil. Né? Então, será que abrange inclusive empresas que, apesar de não estarem localizadas no Brasil, oferecem serviço no nosso território, foi o que eu acabei de falar. Então, a LGPD, o seu objetivo é disciplinar e regular o uso dos dados pessoais mantidos por organizações públicas e privadas, a fim de que se evitem abusos contra aqueles que confiaram as suas informações à sua guarda. Então, pessoal, uma coisa importante, a LGPD ela é vinculada, né? Ela está sobre vigência tanto para empresas públicas e privadas. Não é porque a empresa é do governo, por exemplo, a prefeitura, governo do estado, qualquer coisa do governo que não vai ter que responder pela LGPD. Vai ter que responder sim. Agora eu pergunto, se eu acredito que vai ser tão rigoroso com o governo quanto é com as empresas privadas, eu tenho a percepção que não. Tá? Pelo que no Brasil a gente vê que tem as empresas privadas, elas têm o maior rigor da lei do que as empresas
do que as empresas públicas. A gente vê aí, né, vários exemplos aí de erros das empresas públicas que fica meio por ali, mas não acontece nada, entendeu? Então, né, infelizmente, as empresas privadas têm um olho maior do que em cima das empresas públicas. Então, todas as organizações públicas ou privadas que detêm sob sua guarda, né, isso que é importante, sob sua guarda, dados de pessoas naturais com o objetivo de oferecer e prestar serviços estão sujeitos ao regulamento LGPD. Tá? Então, em tese, na lei, não existe diferença entre empresas públicas ou empresas privadas. Vou colocar aqui no site. Beleza. Tá. Caso não cumpra, né, o dever de resguardar e proteger e utilizar esses dados apenas para as atividades autorizadas, isso aqui, ou necessárias para a prestação de serviço, poderão se sujeitar às penalidades da lei, inclusive multas e suspensão das atividades. Então, pessoal, isso é um outro caso. As empresas elas têm que garantir que elas vão utilizar somente os dados que vocês autorizaram, ou que nós autorizamos, e somente os dados que fazem sentido para a prestação de serviço da empresa. Depois eu vou comentar um pouco, como na prática, né, quando a gente vai adequar uma empresa a LGPD, o que a gente faz na área de TI, né? Vou falar agora, então. Na área de TI, a primeira coisa que a gente faz, é a gente pegar as portas de entrada de informação dos nossos clientes. Só que, vocês vão ver os atores ali, os clientes, a gente tem que se preocupar, por exemplo, vamos falar que é a faculdade de Vincite, tá? A gente tem que se preocupar com os dados dos alunos, obviamente. A gente tem que se preocupar com os dados dos funcionários. A gente tem que se preocupar com os dados, o que é feito, né, com os dados dos fornecedores, ou vice-versa. E existe uma coisa muito interessante, por exemplo, assim, quando eu dei consultoria para empresas da área da saúde, digamos assim que o plano de saúde de vocês tem os laboratórios clínicos lá de análises clínicas. Aí eu vou lá fazer um exame no laboratório X, que é um fornecedor de serviço, é um conveniado com o meu plano de saúde. Então, o laboratório não é do meu plano de saúde. Ele é um conveniado com o meu plano de saúde. E eu vou lá e faço o exame. E vaza uma informação minha desse laboratório, o plano de saúde é corresponsável pelo fornecedor dele, pelo fornecedor de serviço dele. Então, existe uma questão de uma preocupação muito, muito mais ampla. Por exemplo, os funcionários, né, o RH tem que se preocupar em muito com os dados dos seus colaboradores, não só dos clientes. Então, a gente tem várias coisas que a gente tem que se preocupar. E aí, na LGPD, nós temos os atores, né? Então, vamos fazer aqui um caso real aqui, tá? Isso aqui aconteceu, tá, pessoal? Tá? Então, uma pessoa deseja fazer a compra de um celular através de uma empresa de e-commerce. Esta empresa, por sua vez, precisa ter acesso ao nome e o endereço do comprador, obviamente, né? Para entrega do produto adquirido e provavelmente ao telefone de contato, número do CPF, cartão de crédito e etc. Tá? Por sua vez, a empresa de entrega que foi contratada pela empresa de e-commerce, vou fazer aqui até uma diferente aqui, também vai precisar ter acesso do nome completo, endereço e telefone do comprador,
tanto para executar a entrega, provavelmente dita, quanto para contatá-lo, para conversar com ela, caso algum problema aconteça. Então, vocês veem que as informações do cliente saiu da mão do e-commerce, né? Não sei se vocês já viram aí várias propagandas que tem lá de uns remedinhos que dão um aumento de potência. Estou entendendo, né? E aí, você imagina, né? A pessoa compra com sigilo, né? Por qualquer motivo que seja, ela não quer se expor. E essa informação de que o Thiago comprou um remedinho que sai do controle da empresa, vai lá para a entrega, chega na portaria do prédio, do porteiro, né? Aí o porteiro pede para a moça que faz lá a faxina entregar lá no apartamento. Então, as coisas vão ser... E ninguém tem maldade nisso, tá? Ninguém tem problema nisso. Bom, quanto aos atores da LGPD durante o caso real aquele ali, nós temos o titular de dados, né? Obviamente, o titular de dados a gente consegue entender facilmente quem é o titular dos dados. É a pessoa natural, né? Que a gente conhece como pessoa física, que fornece seus dados a uma organização ou tem seus dados pessoais obtido através de uma organização terceira de forma legal, né? Então ele fez a compra, o e-commerce obteve os dados. A empresa de entrega, né, da logística, recebeu as informações do e-commerce para realizar a entrega. Então, a pessoa, o titular dos dados é essa pessoa. Tá? E aí nós temos um cara chamado controlador de dados. O controlador nada mais é que a própria organização que obtém os dados diretamente dos titulares através de uma organização terceira no objetivo de prestar algum tipo de serviço. Tá? E aí nós temos, né, então aqui, no caso aqui, é a nossa entrega, tá? Nosso delivery lá. Nossa entrega, que é o controlador. Opa, acho que... Desculpa, esse aqui é o e-commerce. Então, o e-commerce é o controlador de dados, tá? E o operador dos dados é aquela pessoa sob autorização do controlador, recebe os dados pessoais dos seus titulares para efetuar algum tipo de prestação de serviço do próprio controlador. Então, esse aqui seria a empresa de entrega. Entrega. Então, no nosso caso, nós temos o controlador... Opa. Nós temos o controlador, que é o e-commerce. Nós temos o controlador, que é o e-commerce. E nós temos e-commerce, que é o controlador. E nós temos o operador, que é o pessoal da entrega. E nós temos ainda o tratamento dos dados. Posso sim, gafanhoto verde. Pequeno gafanhoto. Então, né, nós temos o tratamento de dados. O tratamento de dados é tudo aquilo que a gente faz com os dados das pessoas, né? Todas as operações executadas nos dados das pessoas, dos titulares, né? Como acessar, classificar, armazenar, apagar, distribuir, imprimir, transmitir, etc., que é necessário para a prestação de serviço do controlador. Então, todo o tratamento de dados, né? Então, é tudo isso aí, se dá para atender as necessidades da empresa. Então, se for uma faculdade, ela tem a sua finalidade. Se for uma empresa de venda de roupa, tem uma finalidade, de remédio e assim por diante. Então, ela não pode utilizar as informações que não são
para as suas finalidades. Então, esse é o tratamento de dados, tá? Então, os atores aqui no nosso caso, aqui, né? O titular é o cliente, o controlador é a empresa de e-commerce, o operador é a transportadora da entrega, e o tratamento dos dados, nesse caso aqui, é o cadastro, acesso, envio, etc. E a pergunta que é, houve transferência de dados? Sim. Quando a gente faz uma adequação de uma empresa à LGPD, o que a gente fala? A gente vê quem são os titulares dos dados. A gente faz uma lista de quem são os titulares. Dos titulares dos dados, a gente verifica quais são os dados que os titulares disponibilizam. Tá? Se a gente entender que existem dados desnecessários para a necessidade, o fim da empresa, para a atuação fim da empresa, o que a gente faz? A gente elimina os dados desnecessários. Por quê? Porque a gente diminui o risco de cometer uma infração com a LGPD e também gasta menos dinheiro, e tempo e esforço com a manutenção desses dados. Correto? Bom, e a gente define, né, quem que é o controlador dos dados. Existe o operador, vocês vão ver que tem várias maneiras de se atuar, né? E pode falar, Brunão. Professor, eu queria saber, tipo, tem fiscalização para saber isso ou não? Tem. Nós vamos chegar lá. Tem sim. Tem fiscalização, e uma fiscalização com sede. Com fogo nos olhos. Nós vamos chegar lá sim, Bruno. Tá? E aí, nós vamos ver quais tratamentos de dados é realizado no nosso cadastro, né? Por exemplo, no nosso sistema. Tem cadastro, tem acesso, tem envio, tem não sei o que mais. Esse tratamento aqui condiz com a finalidade do controlador? Se tiver algum desses aqui que não condiz com a finalidade, a gente elimina também do sistema, porque é uma coisa a menos para a gente se preocupar. E por último, a gente verifica se isso aqui existe, se existe uma transferência de dados. A partir daí, a gente começa a verificar, adequar a nossa empresa na parte de TI, na parte de sistema, mas a LGPD, ela é uma parte processual. Quando você faz uma adequação das empresas, por exemplo, vamos pensar no exemplo da faculdade. Você tem que adequar o pessoal do financeiro, o pessoal da secretaria, os professores, o comercial, o tal, todo mundo que que utiliza, né, que faz parte do processo do meio ambiente dos dados pessoais. Então, a gente não basta desculpa, pessoal. Não basta a gente somente se preocupar com o sistema. A gente tem que se preocupar com os processos, com as pessoas, com as informações, com a cultura da empresa em torno da LGPD. Tá? Vamos para outro caso, né? Caso 2. Estudantes concluintes do segundo grau, né? Então, tal do ensino médio. Vamos ver a pergunta aqui do Robson. Com a LGPD, o pessoal do DP teve que enviar contrato de trabalho novamente com a inclusão da LGPD. Perfeito. Pessoal, talvez vocês não estejam lembrados, mas todas as vezes que vocês aceitam os cookies, todas as vezes que vocês aceitam as políticas de privacidade, vocês estão autorizando o tratamento dos dados de vocês no site. Pode falar, Robson. Boa noite. Boa noite. Um exemplo que a gente tem aí da LGPD é a questão das nossas informações, que a empresa guarda lá CPF e tudo mais, que é emprestado para uma empresa terceira, no caso, uma Unimed, um plano de saúde, um plano odontológico. Então, nisso aí teve que ter essa inclusão da LGPD. Eles vão fornecer os seus dados para terceiro, para evitar processos futuros. E assim, Robson, se a Unimed vaza os teus dados, a sua empresa ela é responsável tanto quanto a Unimed. Então, assim, vai pagar multa, vai pagar todas as questões aí junto, né, se for o caso,
junto com a Unimed. Então não dá assim, não, mas quem vazou foi um terceiro. Não, você é o responsável, né, para isso. Então, e aí que começam os probleminhas da LGPD no nosso país, né? É muito difícil a gente ter uma atuação desse tipo com a nossa cultura. Em quais casos saberemos se os nossos dados forem vazados? Bom, vocês veem aí uma pergunta, deixa eu ver quem fez a pergunta. Foi o Vinícius. Vinícius, geralmente, a própria empresa, vocês estão vendo agora assim, a empresa, a Claro, a Unimed, a Vivo, ou o que for, coloca uma nota dizendo que houve um vazamento dos dados e que estão vendo, verificando, o governo faz isso. Então, geralmente, quando há um vazamento, é porque houve uma extorsão dos dados, pelos dados, né? Se for um roubo, não foi hackeado os dados, por exemplo. Se foi hackeado e tem alguma extorsão, é notificado isso, mas a LGPD, ela obriga as empresas que tiverem os dados vazados, de divulgarem isso. Por isso que a Claro coloca, por isso que várias empresas que a gente vê, a Renner, acho que foi, tem várias empresas aí que teve recentemente os dados sai na mídia. Por quê? Porque uma das regras da LGPD é as empresas que tiverem os dados vazados colocar na mídia. Eles têm que divulgar o que estão fazendo ou o que fizeram para corrigir. Isso não impede as sanções, as punições, mas ameniza. Então, por isso que que as empresas fazem. Tá? Então, essa é uma maneira da gente saber. Tá? Então, voltando aqui no nosso caso de uso, né? Acho que tem a Patrícia, por favor. Bom, professor, eu gostaria de saber o seguinte, teve alguns tempos aí, umas pessoas iam fundar uma ONG aqui na cidade. Aí eles perguntaram para mim sobre a possibilidade de desenvolver um site. Aí eu expliquei para eles, falei assim, olha, o site de vocês vai ter aqueles campos para pessoa que quiser fazer doações, né, em forma de Pix, essas coisas assim? Vai. Responderam que vai. Falei, então, é necessário informar que vocês estão em conformidade com a LGPD, senão não tem nem como desenvolver um site sem essa informação lá. E dessa maneira, acho que tem que ficar bem claro lá no rodapé do site ou em algum lugar, aonde que é que a gente pode colocar e de que forma? Bom, a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, exatamente, Robson, os cookies fazem isso, né? É que a gente não lê os cookies, né? Você fala, aceita, rejeita, ler os cookies. A gente aceita. E vida que segue. Né? Então, nos cookies lá, mas existe uma coisa, em todo site deve ter, que a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção dos Dados, que é o que fiscaliza, ele prega que quando você vai fazer o cadastro, você tem que apresentar para o cliente, ou no site, bem visível, a política de privacidade dos dados. Toda empresa tem que ter uma política de privacidade dos dados, que diz quais dados eles vão coletar, qual é a finalidade da coleta desses dados, quais tratamentos eles vão fazer com seus dados, e dar a possibilidade de você aceitar ou não. Tá? Então, e o que fazer em caso de vazamento de dados, né, que eles vão fazer, e também quem é o encarregado dos dados, quem é a pessoa responsável dos dados, como se fosse um RT, um responsável técnico. Né? Muitas empresas colocam lá responsável, encarregado, sei lá, encarregado @empresax.com.br. Tá? A maioria das empresas não estão nominando a pessoa, mas estão colocando à disposição um meio de comunicação com o encarregado. Então, os cookies,
dos navegadores, os cookies são uma fonte de informação, mas as empresas têm que solicitar permissão e colocar à disposição num pop-up, não sei aonde, não nem uso mais pop-up, né? Numa aba lá, política de privacidade dos dados da empresa. E aí você lendo, você vai aceitar, e se você aceitar, você está abrindo uma oportunidade da empresa tratar os dados. Ah, pessoal, então se eu aceitar, a empresa pode fazer qualquer coisa? Não. A empresa ela pode fazer as coisas que estão listadas na política de privacidade. Tá? Mesmo se está listado com os tratamentos de dados estão listados na política de privacidade da empresa, mas esse tratamento foge da finalidade da empresa, a empresa não pode fazer isso. Ela pode ser de coisa. Bom, e se eu souber o que está acontecendo, professor, vocês podem denunciar para a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Que nem é anônimo, tem várias maneiras de fazer, tá? Tá ok? Acho que respondi a pergunta. Sim, nossa, muito obrigado, porque eu fiquei bem preocupada, porque, assim, eles estavam pensando que era só fazer uma página. Eu falei, não, não é só isso não, tem muito mais. Se Vai você... além disso. Isso. A questão financeira, a questão de doações financeiras por Pix, ela tem duas coisas, né? Primeiro, se você vai tratar os dados dos doadores, você tem que ter todos esses cuidados, mas a parte financeira, geralmente, quem cuida são as instituições financeiras, né, dos dados das pessoas. As instituições financeiras, elas estão muito na frente das demais instituições, elas já vêm há muito tempo se adequando, se colocando nisso, por conta de todo, né, a questão de governança que tem em cima das instituições financeiras, né. Por exemplo, se a gente aqui montar uma empresa de capital aberto, a gente tem que expor tudo, né? A transparência, né? O compliance, que é uma palavra chique, né? Que falam, né? A gente tem que dizer tudo o que está ganhando, o que está perdendo, como é que está. A gente tem que expor todas as informações, todas não, né? Mas as informações que o compliance prevê, a gente tem que expor. Então, hoje em dia, a gente tem várias ações que a gente tem que tá esperto, tá? Bom, nós vimos lá o caso real 1, né? Que a gente fez o quê? A gente viu lá como é que funcionava a questão de uma entrega, né? Uma compra de um e-commerce, uma entrega. Agora nós temos o caso real 2, que é mais vinculado à parte da educação, né? Então, olha só, estudantes concluintes do ensino médio e outros inscritos que já possuem o ensino médio de escolaridade participam do Enem como parte do processo de ingresso no ensino superior de várias instituições, notadamente públicas, né? Então, mas não só as públicas, né? Então, quem está finalizando o Enem, o ensino médio, quem finalizou o ensino médio pode realizar, pode escrever para fazer a prova do Enem, tá? Os inscritos vão ao site do INEP, no site do governo, uma autarquia do governo federal ligada ao Ministério da Educação, o MEC, a fim de proceder à sua inscrição fornecendo seus dados. Então, vai lá o governo, a gente entra lá no site do INEP, do MEC, do governo federal, e faz as inscrições no Enem. Após a publicação do resultado do Enem, os estudantes que tiverem interesse de ingressar em uma instituição pública federal devem recorrer ao site do MEC para proceder à matrícula, né? A inscrição, por exemplo, no SISU. Os dados já foram fornecidos para a participação do Enem. Então, lá no INEP, a gente já forneceu todos os nossos dados. Quem fez o Enem agora há pouco está fresquinho na cabeça. E a sua nota final já são de conhecimento do MEC. O candidato deve fazer as opções relativas às instituições e cursos que se deseja fazer indicando. Inclusive, se fará a opção de participar de ações afirmativas, cotas. E como deverá comprovar informações como origem racial, baixa renda, formação em escola pública, etc. Caso seja aprovado,
na instituição, o candidato deverá confirmar a sua opção a fim de efetivar a sua matrícula. Então, né, quem fez Enem aí, passou por essa processo de inscrição, de fazer a prova, tudo mais, quem entrou foi aprovado, depois quem tentou uma faculdade federal, por exemplo, fez esse mesmo caminho aí. Bom, os atores da fase 1, a fase de inscrição ao Enem. Quem é o titular dos dados? Todas as pessoas que se inscreveram no Enem. Quem é o controlador dos dados dos titulares? O INEP. Né? Então, assim, quem controla o que vai ser feito com os dados dos inscritos é o INEP. Só que o operador, aquele que vai utilizar os dados que o controlador... A coisa não está claro, não fala quem são as pessoas que vão operar os dados. E quais tratamentos de dados vai haver? Cadastro, acesso, envio, etc. Nesse caso, não houve uma transferência de dados, porque ela foi lá para o INEP e ficou no INEP. Tá? Indo, depois da inscrição, né? A pessoa fez a prova. Fase 2. Quem são os titulares de dados? Os inscritos do SISU. Quem é o controlador? Ele passa a ser o MEC. Mas como é que as informações do aluno que estava no Enem saiu do INEP e foi para o MEC? Ah, professor, mas o MEC ele é o dono do INEP. Sim, mas não está claro isso. Quem é o operador? Não está claro. Quais são os tratamentos? Cadastro, acesso, envio, etc. Houve transferência de dados? Sim, ele saiu do INEP e foi para o MEC. Como é que está essa situação? Fase 3, o cara fez inscrição, depois se inscreveu no SISU, e ele foi para a fase 3, ou seja, ele tentou entrar na faculdade. Quem são os titulares? Os aprovados na instituição de ensino, aquelas pessoas que conseguiram vaga. Quem é o controlador? Agora aqui é a faculdade. A facu agora. Tá? Então ela saiu do MEC e foi para a faculdade. Quem é o operador? Ou seja, quem que vai utilizar os dados? Não está claro. Tratamento, cadastro, acesso e envio. Teve transferência? Sim. Saiu do MEC e foi para a faculdade. Então, né, quando a gente fala de atores, nós temos alguns conceitos importantes. Então, os dados pessoais fornecidos ou obtidos pelo controlador, lembrando, o controlador é aquele que decide o que vai ser feito com os dados, deverá ser apenas e tão somente dados necessários à prestação de serviço, para que se questionar a origem racial, se essa informação não fosse importante para a implementação de políticas de cotas. Então, digamos aqui que nós vamos, sei lá, fazer vamos vender cursos aqui na internet. Aqui, né? E nós vamos perguntar se a pessoa é branca, negra, que é parda, amarela, não sei o quê. E nós não vamos fazer nada com isso. Qual é o motivo de fazer isso? Não tem motivo. Então não se pode fazer. Ou vamos perguntar lá se é masculino, feminino, trans, cis, todas as outras variedades que tem aí. E nós não vamos fazer nada, nenhuma ação com isso. Não vamos fazer nenhuma ação afirmativa com isso. Então não podemos e não temos a necessidade de ter essa informação. Então, todo o tratamento dos dados, lembra que o tratamento dos dados é tudo aquilo que a gente faz com os dados, armazenar, selecionar, atualizar, deve contribuir para as ações necessárias da prestação de serviço, por parte do controlador ou naquilo que foi autorizado pelo próprio titular, nem mais nem menos. Então, ou seja, o titular, em algum momento, ele deve autorizar. O que acontece que muitas vezes, como eu falei lá dos cookies, lá a gente nem sabe que autorizou. Né? Nós da área de tecnologia, a gente sabe, a gente está mais esperto, mais ligado nessa questão de
do que significam cookies, né? Se eu falar para minha mãe que ela tem que autorizar o cookies, ela vai esperar uma caixinha de biscoito para poder autorizar alguma coisa, né? Então, mas é a verdade. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Então, a maioria das vezes, a gente autoriza e nem sabe, né? Que nem lá quando o cara vai instalar o Windows lá, né? Quem que leu os termos de serviço do Windows, por exemplo? Ou qualquer outro software? A gente passa, concorda e manda. Às vezes a gente assina contrato sem ler, contrato de emprego sem ler. O cara recebe um calhamaço desse tamanho, assim, a pessoa precisa assinar o contrato de emprego, você vai lá, louco para pegar o emprego, louco para trabalhar, vai lá na última linha e assina. Aí lá no meio diz, você está entregando a sua alma pro capeta. Você nem sabe, você concordou. A gente não leu, a gente não parou para ler, né? Então, a gente faz isso, é nosso, né? Ainda, né, dos autores, conceitos importantes, né? Se essa premissa não é respeitada lá, né, há uma forte possibilidade de o controlador estar cometendo algum tipo de abuso com os dados pessoais dos seus titulares. Então, se as informações não são estritamente necessárias para a prestação de serviço, por que o controlador está pedindo? Qual o motivo? Não te parte de uma premissa que se não precisa pedir e o controlador está pedindo, opa, alguma coisa está errada. Muitas vezes não está, pessoal. Muitas vezes as pessoas desconhecem, os próprios profissionais desconhecem essa regra, ou essa não necessidade, ou essas boas práticas da LGPD. Então, todo o tratamento de dados feito pelo operador, lembra lá o cara que fez a entrega? Na prestação de serviço deve ser feito sob demanda e orientação de quem? Do controlador. Então, olha o serviço que está dando até agora, olha a dor de cabeça que está dando a tal da LGPD para as empresas. Então, eu não basta cuidar da minha empresa, eu tenho que cuidar da empresa dos outros. Aquelas que prestam serviço para mim, que vão utilizar as informações dos meus clientes. Eu tenho que garantir todas as informações, eu tenho que ficar de olho em tudo. Então, assim, é muito complicado adequar essas informações. Uma pessoa física pode ser um controlador, desde que mantenha dados pessoais para prestação de serviços e seja remunerado para tal, como os profissionais liberais. Médico, advogado, psicólogo, dentista, professor que faz curso na web. Então, isso é uma pessoa física? Geralmente não é uma pessoa física, né? Se o cara for criar qualquer coisa e não usar uma pessoa jurídica, o cara está meio mal orientado, tanto pelo seu jurídico como pelo seu contador. Mas ela pode ser uma pessoa física. Então, se vocês forem prestar algum serviço aí de consultoria, orientação, vocês, mesmo pessoa física, podem ser o controlador das informações. Pode haver transferências de dados do setor público para o privado, mas apenas nas seguintes hipóteses. Então, a gente pode utilizar dados públicos, né, quando os dados já se encontrarem públicos. Por exemplo, existe muito dado de pandemia, muito dado de endemia, né, que as empresas privadas da área da saúde pegam lá no site do governo. Já é público, não preciso fazer nada, só vou lá e pego as informações. Aí eu posso utilizar. Na atividade descentralizada da atividade pública que exija essa transferência apenas para tal fim. Quando houver previsão legal, mas também seja respaldado em convênios, contratos e acordos, ou seja, muitas empresas privadas prestam serviços para empresas públicas. Então, pode usar. E na prevenção de fraudes e proteção dos titulares. Então, pode haver a saída da pública para a privada. Principalmente em casos de auditorias e tudo mais, né? De maneira geral, a transferência internacional, isso que é importante, de dados só deverá ser feita se o país de destino tem um nível de proteção igual ou superior aos previstos na lei brasileira. Ou seja, o que eles disseram aqui? Só pode para GDPR, que é da Europa.
Europa. Os outros países que não tenham um nível, né, existem outros países que têm, a Rússia tem, inclusive, né, uma legislação própria para a proteção de dados. Só que a Rússia é meio complexo, né? A Rússia sai de uma caixinha meio uma caixa preta, né? A gente não sabe o que tem dentro. Então, mas eles têm. Então, só que não está no mesmo nível. Então, em suma, o que estão dizendo aqui, e por isso que eu digo que as coisas não funcionam no país, né? Então, assim, ó, se você ler aqui, você vai dizer, professor, eu não posso transferir informações, dados internacionais, né, fazer transferência internacional de dados para os Estados Unidos. Pelo que diz aqui, não pode. Então não vou vender para os Estados Unidos. Beleza, não vende. Então, assim, qual é a empresa que não vai vender para uma empresa americana ou vice-versa, ou para um público americano que vai pagar em dólar, blá, 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 blá. Então, por isso que eu vi que, às vezes, a lei que foi utilizada como uma GDPR, que é uma lei europeia, que demorou décadas para ser implementada, e no Brasil foi em 2 anos, ela foi meio um contra você quando vê, meio sem pensar muito nessas possibilidades, né? E aí começa a se abrir um pouquinho de, não, mas não é bem assim, né? No Brasil tudo não é bem assim, depende. Bom, e aí nós temos os princípios da LGPD, né? Primeiro, o princípio da boa-fé, né? Nós temos o princípio da boa-fé no tratamento de dados pessoais, é a premissa básica. A gente pressupõe, tem o princípio da boa-fé, que todo mundo é legal, que vai pegar os nossos dados e vai fazer um tratamento bacana. Então, esse é um princípio da LGPD, princípio da boa-fé. Ela parte do princípio que todo mundo é bacana. Tá? Para tal, a LGPD elencou 10 princípios que deverão ser respeitados por ocasião do tratamento de dados para as pessoas naturais. Quais são os 10 princípios? Vamos lá. Primeiro, finalidade. Segundo, a adequação. Terceiro, necessidade. Quarto, livre acesso. Quinto, qualidade. Sexto, transparência. Sétimo, segurança. 8, prevenção. 9, não discriminação. E 10, responsabilização e prestação de contas. Então, são os 10 princípios que a LGPD traz na sua lei. Tá? Vamos voltar aqui. Finalidade. Os nomes são bem intuitivos, tá, pessoal? Finalidade. Propósitos específicos, legítimos e relevantes informados ao titular. Para que eu vou fazer uso dos seus dados? Qual é o meu propósito? Qual é a minha finalidade? O meu propósito é legítimo, ou seja, ele está, né, de fato correto, e isso tem que ser informado aos titulares. Primeira coisa. Então, por isso lá, a Patrícia que perguntou, a política de privacidade tem que estar informado no site tudo que você vai fazer com os dados dos seus titulares. A adequação, né? O tratamento, lembra tratamento? Cadastro, relatórios, manipulações dos dados, esses são os tratamentos, compatível com a finalidade que foi informada para o titular, né? Por quem? Pelo agente controlador, aquele que é o dono dos dados. A pessoa dono são as pessoas. Mas a empresa a empresa que obteve os dados dos clientes são os controladores. Então, a ANP dela, nós vamos chegar lá. Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, tudo que for tratado no sistema tem que ser compatível com a finalidade, né? Tem que ter a finalidade ok, e tem que ser informada pela empresa que coletou os dados para os titulares. Isso é adequação.
Necessidade. Limitar o tratamento e a abrangência dos dados tratados somente ao necessário para a finalidade, para o item 1. Tá? Para o item 1. O item 3, ele diz assim, olha, eu só vou pegar os dados necessários para a minha finalidade. E eu vou adequar, tratar somente para a minha finalidade. Item 4, livre acesso. É direito do titular a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento. Esse é um probleminha também. O que diz aí? A qualquer momento, qualquer um de nós, em qualquer empresa que trate nossos dados pessoais, nós temos o direito de facilmente encontrar o que está sendo feito, como está sendo feito e com qual duração de tempo será feito ou está sendo feito o tratamento dos nossos dados. Então pensa que nós vamos ter que explicar para o cliente, para o titular dos dados, tudo aquilo que a gente faz, como a gente faz, quando a gente faz de tratamento dos dados dele. Isso é o item 4, livre acesso. Qualidade. Direito à clareza, exatidão, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e cumprimento da finalidade. Então, a qualidade dos dados é muito importante. Nós temos o direito, os donos dos dados têm direito a saber com clareza, com exatidão, por que será atualizado nossos dados. Qual nova necessidade surgiu para que peçam mais informações? Então, e essas novas informações vão impactar em que na finalidade do cumprimento do controlador lá do serviço prestado. Sei lá, vamos ver agora aqui que a partir de agora, no endereço lá, a empresa vai pedir a localização georreferenciada. Por que motivo? Porque nós vamos entregar por drone aéreo agora. Opa, então aí já tem uma finalidade, já tem uma adequação, já tem uma necessidade, o livre acesso e a qualidade. Então, mas tem que estar informado, isso tem que estar facilmente informado ao nosso cliente. O item 6 é transparência, Os titulares têm direito às informações claras, precisas e acessíveis sobre o tratamento de dados. Ou seja, a gente pode chegar na empresa, bater na empresa lá. Se vocês quiserem incomodar uma empresa, saiam de casa amanhã e vão lá e peçam, olha, eu quero saber com clareza, exatidão, precisão, todos os tratamentos dos meus dados pessoais e quais as finalidades da que a empresa de vocês tem. Você vai dar um pequeno terrorzinho no jurídico, na TI, em várias áreas da empresa, tá? Mas e aí você diz assim, eu sei que a NPD, que a LGPD me resguarda e eu quero saber agora. Vou dizer para vocês que 99% das empresas não vão ter essas informações agora para te dar. 99% é muito forte, mas uns 90% não vai ter. Então, se vocês quiserem dar um sustinho, façam isso. Segurança. É direito dos titulares a segurança dos dados, devendo os agentes de tratamento, aquelas pessoas que vão manipular os dados, utilizar medidas adequadas a fim de alcançá-la, como, aí vai os firewall, vai os spam, aí vai todas as políticas de privacidade dos servidores e tudo mais, tá? Prevenção. Direito à prevenção de danos, devendo os agentes de tratamento utilizar medidas adequadas para tal fim. Esses itens aqui, 7 e 8, eles também estão entrelaçados com a transparência. Então, a gente tem direito de saber o que estão fazendo. 9, isso aqui é muito importante. Direito à não discriminação. Direito à antidiscriminação e impossibilidade de tratamento de abusivos ou ilícitos. Isso é importante. Responsabilização e prestação de contas. Direito de exigir a responsabilização e prestação de contas da adoção de medidas eficazes ao cumprimento das normas.
Então, pessoal, esses são os princípios, né, que estão que regem a LGPD. Depois nós vamos ver aqui, tá? Beleza. Pessoal, quem tem filho aqui, né? Eu sou titular dos dados. Minhas filhas, quem que autoriza a utilização dos dados das minhas filhas? Ela ou eu? É o pai ou é o filho? Existe é o responsável legal, perfeito, sou eu, responsável legal. Se for menor, é o pai, exatamente. Só que tem uma distinção. Crianças muito pequenas, existe o consentimento, ou seja, eu estou consentindo a empresa a utilizar os dados dos meus filhos, seja lá, plano de saúde, plano de viagens, o que for, né? Só que tem uma discussão sobre o assentimento, né? Pesquisa científica, por exemplo, que significa o quê? Eu tenho uma filha de 14 anos, ela é menor de idade e eu concedo as informações dela para o plano de saúde. Mas há uma corrente que diz que ela já tem capacidade de assentir. Então eu tenho que ter duas autorizações, a do pai e a da jovem ou do jovem lá, que mesmo menor de idade tem que assentir as informações. Isso ainda não é consenso, mas está sendo já utilizado em muitos cadastros. Tá? Mais uma coisa para ficar. E aí, se eu consentir e o filho não assentir, como é que fica? Esse tipo de respostas ainda a LGPD não tem. Né? Como que fica? Isso aí vai para análise. Vai fazer aquele para os pormenores, né? Sempre quando tem lá editais lá, né? E em casos omissos, a comissão se reunirá e deliberar sobre o assunto, né? Aquela coisa assim, pô. Quando vocês lerem o edital de concurso, qualquer edital lá que vocês estão vendo de estágio, de qualquer edital, e tiver lá assim, ó, em casos omissos, a banca examinadora se reunirá e deliberará sobre o assunto. Ou seja, se isso acontecer, eu não sei o que fazer. Basicamente é isso que nós vamos discutir depois e nós vamos resolver. Bom, quanto à aplicabilidade, né? Os controladores só podem efetuar o tratamento dos dados de acordo com uma ou mais bases legais descritas na LGPD, e principalmente na hipótese do consentimento, os propósitos devem estar claros ao titular. Então, para mim poder aplicar, né, eu preciso ter claro os princípios 1 e 2. Quais são os princípios 1 e 2? Deixa eu apagar aqui. Princípio 2, finalidade e adequação. Então, deixa eu apagar aqui também. Então, para me aplicar, eu tenho que ter os princípios 1 e 2. Claro, os controladores só podem efetuar o tratamento dos dados se os princípios 1 e 2 estiverem contemplados. Princípio 1 e 2, finalidade e adequação. Os controladores não devem solicitar e nem devem capturar dados que não sejam necessários às necessidades e finalidades do serviço prestado. Princípio 3. Princípio 3, necessidade. Titulares têm o direito de solicitar aos controladores informações sobre o tratamento de seus dados. Princípio 4 e 6. 4 e 6, livre acesso e transparência. Titulares têm o direito de solicitar a atualização e correção de seus dados. Princípio 5, qualidade dos dados. Controladores têm o dever de resguardar os dados pessoais de seus titulares, tomando preventivamente a medida de segurança, fazendo os investimentos devidos, adotando medidas e procedimentos explícitos em uma política de segurança de informação para que sejam evitados acidentes como ataques e vazamentos de dados. Princípio 7 e 8. Qual é o 7 e 8? Prevenção e segurança. Especialmente dados pessoais sensíveis, que é uma aí, nós temos, né? Ligados ao pensamento político, orientação sexual, orientação racial, ética, convicção religiosa ou fisiológica, dados biométricos ou genéticos,
não podem ser levados em consideração para nenhuma ação discriminatória. Princípio 9, não discriminação. E, por último, controladores não estão sujeitos a multas e sanções, como paralisações das atividades, principalmente em caso de vazamento de dados por negligência e regulamento da LGPD. Princípio 10, a responsabilização e prestação de contas. Bom, aí o pessoal me perguntou, né? Quem são os fiscais da LGPD? Mas quem pode fiscalizar o cumprimento da LGPD no âmbito das organizações? E se algo não for feito de maneira correta? E se houver um tratamento abusivo de dados por parte de um controlador? Ou mesmo um vazamento de dados por conta de uma falha de segurança, né? Foi hackeado. Onde os dados pessoais titulares podem ser acessados, modificados ou destruídos? Então, os fiscais, né? Nós temos dois fiscais. Nós temos um encarregado, que é também conhecido como DPO, aqui é Protection Office, DPO, mas no Brasil a gente utiliza encarregado de dados, tá? Esse cara é responsável no âmbito de uma organização por monitorar e verificar se os tratamentos de dados estão na conformidade com as boas práticas exigidas pela LGPD, como canal de comunicação entre os titulares, os controladores, que são as empresas, e a ANPD, que é a Agência Nacional de Dados. DPO é uma profissão, tem formação, tem certificação, bem remunerada, não necessariamente precisa ser, não tem assim uma graduação específica, ó, tem que ser do direito, tem que ser da tecnologia, tem que ser não sei o que mais, não, isso não existe. Não é necessário ter certificação, não é obrigatório. A certificação seria uma qualificação, né? A empresa pode colocar qualquer pessoa física ou CNPJ ou uma empresa para ser o DPO ou encarregado de dados, né? O que tem acontecido no começo se dividia bastante entre a pessoal da tecnologia e o pessoal do direito, né? Só que o que acontecia? O pessoal do direito não entende tecnologia. O pessoal da tecnologia tem preguiça de estudar direito, de estudar leis, estudar LGPD, né? Então, nós estamos perdendo muito espaço e eu acho que se continuar dessa maneira, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, vão pressionar cada vez mais para que o DPO, encarregado de dados, seja alguém da área do direito. Por enquanto ainda não. Espero que não seja, porque é mais uma área de atuação que a gente pode trabalhar. Eu, como eu falei, eu fui DPO de uma empresa grande no Norte durante 4 anos. Eu acompanhei toda a sancionamento da lei e atuei como na adequação da empresa para a LGPD. Tá? E também como DPO. É um trabalho bem bacana, tá? A pessoa ganha bem trabalhar com DPO. Meu mestrado eu terminei em 2000 início dos anos 2000. Faz muito tempo que eu sou velho já. Tá? Bom, o outro fiscal, a ANPD, que o pessoal pergunta, quem está fiscalizando, né? Então, o encarregado, ele é o cara da empresa, tá? Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Ele funciona como um ouvidor, como auditor. Ele é um cara que tem um trâmite, porque ele muitas vezes ele vai bater de frente com a empresa, muitas vezes vai bater de frente até com o dono da empresa, com o presidente da empresa, ele vai bater de frente com as áreas das empresas para adequar coisa. E ele é o cara que vai garantir o meio de campo entre os titulares, a ANPD, o tratamento dos dados, e ele é um cara que tem que ganhar bem, porque também ele é responsável por qualquer problema, sabe? Ele é o responsável técnico da lei. A ANPD é como se fosse
a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que regulariza, entre outras coisas, os planos de saúde. A ANPD é a agência governamental responsável por proteger e zelar os dados pessoais. Então, ela é responsável por proteger e zelar os dados pessoais. Controlar as... controlar, que estão sob a guarda das organizações controladoras, punir eventuais descumprimentos da LGPD e também orientar e regulamentar a aplicação da lei. Ou seja, a ANPD, ela faz a lei, ela julga e ela cobra a punição. Então, ela é tudo, igual a ANS é. Então, quem cuida disso tudo aqui é a ANPD, tá? E quem cuida das empresas é o encarregado de dados. Conceito importante, né, dos fiscais. O encarregado pode ser uma pessoa física ou jurídica, como eu falei. As suas informações de contato devem ser amplamente divulgadas. O encarregado ele pode ser encarregado de mais de uma empresa também, não tem problema. Além de atender titulares, o encarregado deve estar em contato constante com a área técnica da empresa, né, o TI, jurídico, verificar se as políticas de segurança de privacidade estão sendo rigorosamente cumpridas, se os tratamentos de dados estão em conformidade com as boas práticas e em consonância com a LGPD. Então, ele é o responsável pela LGPD na empresa. Caso constate alguma não conformidade, olha só, se ele vir que tem algum problema de segurança, de qualquer coisa, é dever do encarregado notificar a área responsável, vai na TI lá e falar para a TI, ó, TI, está acontecendo isso, solicitar a correção do procedimento, a fim de não se tornar responsável por omissão. Se tiver um incidente e for comprovado que o DPO ou que o encarregado sabia e não fez nada, ele é responsabilizado. Um incidente, né, que é um outro conceito importante, é um evento que leva à destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado de forma acidental ou ilícita. Um plano de resposta a incidentes, que é essa responsabilidade do DPO, serve para orientar acerca dos procedimentos mais adequados. Ou seja, está acontecendo um incêndio no prédio, o que a gente faz para evacuar o prédio? Então, ou para não dar mais incêndio, ou para... Então, um plano de prevenção, de respostas a incidentes. A gente tem que saber quem é responsável por fazer o plano, por atualizar o plano e por divulgar o plano na empresa e para que o plano funcione na empresa é o DPO. A ANPD é responsável por verificar se o controlador, né, a empresa e encarregado agiram de forma diligente tentando entender a origem dos incidentes. Então, se eles não foram omissos, né? Então, ao longo do processo de verificação dos incidentes, se a ANPD constatar que a organização no papel de controladora de dados não se adequou à LGPD, ou seja, ele não está adequado, não fez o dever de casa, se encontra com processos de segurança da informação falhos, ou com tratamento de dados abusivos, a lei permite que sejam aplicadas multas e sanções. Tá? E aqui nós temos aqui algumas sanções, né? As sanções são as multas, penalidades, tudo mais, né? Primeira coisa, tá, pessoal? Quando acontece um problema, né? Existem atos administrativos e penalidades, né? Quando acontece um vazamento, a primeira coisa que a empresa tem que fazer, ela é obrigada por lei, é divulgar. Ó, aconteceu isso, nós estamos fazendo isso, aquilo, não vai mais acontecer, nós prometemos, me desculpas e tudo mais, tá? São os atos administrativos. As sanções podem ser advertência, né? Virar com um prazo para que a empresa se adeque, ou seja, olha, aconteceu isso, nós vimos que vocês estão adequados, que vocês têm um DPO, que vocês divulgaram um problema, mas infelizmente aconteceu, então vocês têm um prazo lá de 30, 60, 90 dias para corrigir esse problema. Beleza? É isso aí, pronto. Só que imagina, né? Uma empresa que diz que teve um vazamento de dados pessoais, ela tem já um prejuízo bem grande de confiança dos seus clientes. Ponto.
Tá? Se não corrigir no prazo estipulado, aí sim vem as penalidades, que é o segundo passo. Aí, multa simples, pessoal. Olha que bacana. Pode ser de 2% do faturamento da pessoa jurídica até 50 milhões de reais. Tá? Por infração. Então, se a empresa que vocês trabalham fatura 1 milhão de reais, ela vai pagar 2%. Por multa, por infração, por problema de vazamento. Se acontecerem 2 vazamentos no mesmo mês, ela vai pagar 2 multas no mesmo mês. E aí imagina o estrago que faz para a empresa, né? E multas diárias também limitadas a 50 milhões de reais. Então assim, não, uma multa diária, se chegar uma multa diária, se não for uma Big Tech da vida, quebra a empresa, fechou. Imagina tomar 50 milhões por dia de multa. 1 milhão por dia de multa. 100 mil, 200 mil de multa por dia. Então a coisa é séria, pessoal. Séria. Beleza? Pessoal, então esses são os conceitos da LGPD, os conceitos fundamentais da LGPD. Nós estamos na nossa hora já de encerrar a aula. E eu fico à disposição aí, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que eu possa ajudar com esse tema ou com outros, eu fico à disposição, pessoal. Muito amplo, sim, Vinícius. Obrigado, Alan. Valeu. Obrigado, Edgar. Muito obrigado. Tentei, como é um assunto meio assim, teórico, legislação, né? Tentei trazer um pouquinho mais livre, né? Mais light. A pessoa que teve os dados vazados pode ser indenizada? Pode. Muito importante isso. O Gilvomar, a pessoa que teve os dados vazados pode ser indenizada? Obrigado, Gilvomar. Olha só. A empresa vai responder essas sanções e multas para a NPD. Mas danos morais, todas as sanções de... o Miquel já se colocou... Miquel pode até me ajudar. Todas as sanções de danos morais, de todas as que são previstas em leis, elas acontecem em paralelo. Uma coisa é a pena da empresa para a NPD. Outra coisa é se o juiz julgar procedente aquilo que a empresa tem que pagar para a pessoa física, a dona dos dados. Então, ela é julgada, o Miquel me ajuda melhor, das duas formas. Opa, legal, Edgar. Show de bola. Pode sim. E acontece, né? Só que, infelizmente, para as pessoas físicas não é 50 milhões, não, tá? O advogado ia gostar, né, Miquel? Isso aí, pessoal. Fico à disposição de vocês. Pessoal, mais Isso. alguma dúvida para tirar com o professor? Vou parar a gravação aqui, tá? Beleza. Então, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, semana que vem a gente dá mais uma estendida nesse conteúdo. Tem algumas coisas para trazer para vocês, algumas curiosidades, algumas coisas a mais para trazer para vocês. E aí nós vamos tocar, né? E só fazendo uma relação, né? A LGPD, lembra lá, que no início da aula a gente falou, né? Que é um direito, direito cidadão, dos direitos humanos, a privacidade, a necessidade das empresas darem privacidade às nossas informações. Tá bom? Galera, eu vou parar a gravação.